Uma bomba em queda vertical nas proximidades da superfície terrestre explode no instante em que a intensidade de sua velô é de 20 metros por segundo. A bomba se fragmenta em dois pedacinhos, A e B, de massas respectivamente iguais a 2 kg e 1 kg. Sabendo que imediatamente após a explosão, o pedaço A se move para baixo, com uma velocidade e intensidade de 32 metros por segundo, determine a intensidade e o sentido da velocidade do pedacinho B imediatamente depois da explosion. Olá, crianças! Sou eu. Muito prazer, eu sou o BF, Bruno Fernandes, sou best friend da física. Estamos aqui nos nossos estudos North Hollywood, Califórnia, Texas, Arizona, para fazer aí uma série de questõezinhas sobre conservação da quantidade de movimento, que é um assunto aí um pouco, às vezes, chatinho, mas em geral as questões são tranquilas, tá? Então vamos lá, lógico, você está no lugar certo. Aqui a melhor maneira de você aprender é isso, é exercitando. Então não tem a menor dúvida que depois dessas questões você vai estar super preparado e vai, tirar o monstro da jaula. Então vamos lá, vamos arrebentar? Então olha só, nessa questãozinha aqui você tem aqui uma explosão, uma bomba está descendo, né? Aqui com uma velocidade, que é a bomba, descendo com uma velocidade de 20 metros por segundo. Aí, bombinha explodiu, dois pedacinhos aí apareceram, o A e o B. Então, o pedacinho A, que tem uma massa de 2 kg, ele fala que esse pedacinho A está se movimentando para baixo, com uma velocidade de 32 metros por segundo. Claro, a gente vai ter aí o pedacinho B, e ele quer saber o seguinte, olha, esse pedacinho B, que tem a massa de 1 kg, para onde ele vai se mover e com que velocidade? Porque ele pode se mover para cima, pode se mover para baixo, para onde ele vai se mover e que velocidade ele vai se mover. Bom, quantidade de movimento, o que é quantidade de movimento? Foi uma grandeza que um filósofo e físico francês chamado René Descartes, foi ele que inventou o plano cartesiano. Então, se você não gosta de gráfico, ele é o culpado. René Descartes, naquela época, né, não existia separação entre Deus e ciência. Então, quando você lê os trabalhos da galera daquela época, dos cientistas daquela época, até 1850, por aí, você veria sempre Deus na história. Então, na hora que Descartes, a motivação para Descartes buscar a grandeza, a quantidade de movimento, foi exatamente isso. Ele falou o seguinte, olha, premissa número 1, Deus é perfeito. Isso não se discute. Se Deus é perfeito, deve existir na ciência uma grandeza tão perfeita e imutável quanto Deus. E aí, estudando colisões, uma bolinha batendo na outra, como acontece no jogo de sinuca, por exemplo, Descartes conseguiu chegar na expressão que rege essa grandeza perfeita. Essa grandeza é a quantidade de movimento, que nada mais é do que o produto da massa vezes a velocidade que um corpo tem. E aí, na maioria das situações que a gente vai trabalhar aqui, tá? Ou em todas, a quantidade de movimento vai sempre se conservar. Quando o sistema não está sujeito a forças externas, essa é a parte física certinho, tá? Mas mesmo numa explosão, qualquer tipo de problema desse, por mais complicado que seja, sempre você vai poder escrever isso aqui, ó. Ou colisões, por exemplo, que antes igual a que depois. Tá? Que é justamente a conservação da quantidade de movimento. Então, o que vai ser a quantidade de movimento antes? Vai ser a quantidade de movimento da bomba, né? Como um todo. O que da bomba? E claro, já que no final ela se fragmentou em dois pedacinhos, cada pedacinho desse vai ter uma quantidade de movimento. Então, QA mais QB. Certo? Mas o que é a quantidade de movimento? Massa vezes a velocidade. Então, vai ser mv para a bomba, mv para o A e mv para o B. Certo? Bom, qual é a massa da bomba?
Ué, se você fragmentou aqui em 2 pedaços, e esse pedaço tem 2 quilos, esse pedaço tem 1 quilo, então a bomba, na verdade, é 3 quilos, né? Então, 3 quilos vezes a velocidade da bomba. Agora que vem uma coisa fundamental que você não pode errar de jeito nenhum quando você faz que antes igual que depois, tá? Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque se ela depende da velocidade, a velocidade é um vetor. Velocidade tem direção e sentido. Então, esse cara aqui, na hora que você multiplicar a massa é escalar, né? Massa não é um vetor. Ninguém tem massa de 60 quilos para cima. Não existe isso, né? Mas a velocidade é um vetor. Então, pelo fato desse cara ser um vetor, esse cara também vai ser. Tá legal? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que me preocupar com o sinal da velocidade. Então, olha só. Intuitivamente, né, muita gente falaria assim, colocaria direto aqui o 20 de velocidade, porque essa é a velocidade da bomba. Beleza, mas se você está falando que a velocidade da bomba é 20 positivo, então significa que você adotou seu positivo para baixo. Tá? Porque se você adota seu positivo, seu referencial, seu eixo positivo para baixo, e você coloca, claro, a velocidade da bomba que está para baixo vai ser positivo. Tá? Mas nada impediria de você colocar seu eixo positivo para cima. Se você coloca seu eixo positivo para cima e a bomba está descendo, aí a velocidade dela seria menos 20. Tá? Então preste atenção nesse detalhe. Então aqui vai ser 20 positivo, porque a gente adotou o referencial positivo para baixo. Então sempre em conservação de quantidade de movimento, adote o sinal, adote um eixo para onde vai ser o positivo. Tá? Então isso vai ser igual agora a massa do A. Quanto é a massa do A? 2 quilos, tá? Velocidade do A. Aí é a mesma coisa. Olha, a velocidade do A está para baixo. Como a gente adotou o positivo para baixo, esse 32 vai ser positivo. Mais a massa do B. Qual é a massa do B? 1 vezes a velocidade dele, tá? 3 vezes 20 dá 60. 2 vezes 32 dá quanto? 64? 64. Mais BB. 64 é positivo, passa para o outro lado, vira menos. E aí, ó, olha que coisa curiosa que a gente vai encontrar agora. Ih, Befinho, deu negativo. Realmente, deu negativo. Tá errado? Não. A velocidade do B vai ser 4, mas o fato de ter aparecido negativo aqui significa o quê? Significa que esse corpo B, né, o fragmento B, vai no sentido contrário da onde a gente adotou como positivo. A gente adotou positivo para onde? Não foi para baixo? Então esse B vai para onde? Para cima. Para cima, com a velocidade de 4 metros por segundo. Show de bola? Então, ó, quantidade de movimento, super fácil, questão tranquilinha que a gente botou aqui antes, igual aqui depois, mas esse é o detalhe que você tem que prestar atenção. Aqui, como quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, sempre primeiro adote para onde vai ser o seu eixo positivo. Porque para onde você vai adotar o seu eixo positivo vai definir todos os sinais das velocidades que você vai depois colocar aqui dentro. Tá bom? Então é isso aí. Começamos bem. Espero que você tenha gostado. Continue com a gente. Vamos arrebentar a boca do balão nessas provinhas. Um grande beijo e até a próxima.